Tudo bem, pessoal? Hoje, dia 8 de janeiro de 2019, Tom Martins falando com vocês. Eu estou com a proposta de interpretar os discursos de posse dos ministros e, pelo discurso de posse, nós temos uma noção para onde seguirá aí os rumos do governo brasileiro nos próximos 4 anos. E interpretei aqui o discurso do Ernesto Araújo, ficou um pouco longo, então eu fragmentei. Tá, vou exibir aqui os primeiros 10 ou 15 minutos para vocês e nos próximos dias a gente vai liberando aí as outras partes, as outras interpretações. Vamos aí. Gnoseste tenaletean, kai healeteia, eleuterose hemas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, ele começa com o destaque da verdade, o que é muito caro para mim. O lema da minha página é Por um Brasil Verdadeiro. Obviamente eu tenho um apreço muito grande pela verdade. E eu poderia interpretar este versículo, esta situação que ele trouxe, através de uma vertente transcendente, uma interpretação transcendente, onde a verdade extrafísica, que transcende ao mundo material, libertaria a todos nós da escravidão da matéria, da escravidão do mundo material. Essa é uma interpretação complexa e depende de uma série de pré-requisitos, de uma série de situações que você admita como verdadeira. Tirando essa interpretação de lado, vamos a uma interpretação mais material, mais ligada ao mundo, embora eu goste muito da interpretação transcendente. Mas a ideia de uma interpretação material ou materialista é que também é boa, também é interessante. A verdade neste mundo, se você age com a verdade, você está livre para agir. Você não tem amarras, ela te liberta para a ação. Se você mente alguma coisa, você está sempre preocupado com aquilo e aquilo te limita de alguma forma. Então a verdade vos libertará. Tanto pela via transcendente, que detém minha predileção, como pela via materialista, a verdade é sempre um bom negócio, vamos dizer assim. Né? Esse negócio, obviamente, entre aspas. Né? Nesse versículo de São João, há 3 conceitos cruciais para o pensamento humano, e para a vida humana e para o nosso momento histórico. Nós temos gnosis, que é o conhecimento, aletheia, a verdade, e eleuteria, a liberdade. Aletheia, a tradução mais literal dessa palavra grega seria desvelamento, ou melhor ainda, desesquecimento. Leté é o esquecimento. Né? Leté é o rio do esquecimento, que na tradição grega os mortos cruzavam para ir para o outro lado. Então, aletheia é cruzar o rio de volta para cá. Aletheia é a superação do esquecimento, algo que está esquecido e escondido e que de repente se recupera. Aqui para tudo, né? Rio do esquecimento, cruzar para o lado de lá e depois esquecer quando volta para cá, né? Que ele usa a palavra desesquecimento. Pô, isso aí está muito óbvio que nós estamos falando de assuntos transcendentes. Então é sensacional esse ponto. Ou seja, voltamos para cá, o conhecimento nos faz, nas palavras do Ernesto Araújo, uma tradução meio esquisita, né? Desesquecer, seria o lembrar, né? Uma coisa mais direta, temos que lembrar. Lembrar do quê? Quer dizer que temos um conhecimento, temos algo para lembrar antes mesmo de nascer? Antes mesmo de cruzar o rio de volta para cá? Gente, isso é sensacional. Isso nos dá um sentido de missão de vida, de programação existencial. Quer dizer, temos uma missão e precisamos lembrar dessa missão, desta programação, desta tarefa que transcende o mundo material. Sensacional, né? Eu nem vou me estender muito, porque senão o discurso vira meu e não do Ernesto Araújo. Vamos escutar aí o Ernesto. Mas assim, estou empolgado, hein? Começou bem. Vamos lá. A aletheia envolve uma experiência autêntica, individual, sentimental, de tal maneira que o nosso conceito atual de verdade é muito pobre diante desse conceito original. Nosso conceito de verdade normalmente se refere apenas à verdade factual. É um conceito um pouco técnico e frio, quando deveria ser algo orgânico e vivido. A aletheia nos faz desesquecer e reconectarmos conosco mesmos, e nesse redescobrimento e reconexão conosco mesmos,
é que a verdade o liberta. Pois onde estava preso aquele que se vê libertado pela verdade? Estava preso fora de si mesmo. Estava procurando ser o que não é. O Brasil estava preso fora de si mesmo. E eu arriscaria dizer que a política externa brasileira estava presa fora do Brasil. Eleuterosi humas. Eleuteria é outra palavra genial, criada pelos gregos. Eu não conheço nenhuma outra língua antiga, eu não conheço tantas, enfim, não conheço hitita, não conheço sânscrito, mas não conheço nenhuma outra língua antiga que possua esse conceito, exceto o latim, libertas, mas que já é uma tradução tardia do grego. Então, mesmo assim, na Grécia Antiga, eleuteria significava basicamente a liberdade civil, era um termo jurídico. Somente com a literatura cristã, e especialmente com esse trecho de São João, a eleuteria se tornou algo mais completo, mais profundo e mais elevado. É um conceito que se desgastou também ao longo dos séculos, a palavra liberdade se desgastou ao longo dos séculos, mas preserva uma força incrível. Ainda a palavra liberdade ainda é uma palavra que acende o coração das pessoas. A pessoa pode estar lá desanimada no seu canto, mas quando escuta a palavra liberdade, não há quem não levante a cabeça, subitamente alerta, e pergunte: liberdade onde? Eu quero. O presidente Bolsonaro está libertando o Brasil, por meio da verdade. Nós vamos também libertar a política externa brasileira, vamos libertar o Itamaraty, como o presidente Bolsonaro prometeu que faríamos. Opa, aqui tem um recadinho ao chanceler anterior. Pera lá, tem que libertar, e sinal que estava preso, então. Então, libertar do quê? De quem? Então, aí tem uma informação importante. O Brasil estava preso, amarrado, e o Itamaraty também estava amarrado. E ele está prometendo libertar. Então, embora ele tenha agradecido, pessoa muito educada, etc., isso é uma crítica, uma bomba que cai no colo do seu antecessor. Tá? Para quem tem olhos para ver, minha interpretação é essa. Ele não vai falar isso, nem admitirá isso jamais. Tá? Pela própria situação aí, a função, o cargo e tal. Mas tem uma crítica velada aí. Atentem para isso até o final do discurso. Tá? Eu não voltarei aqui falando essa mesma coisa, para não ficar cansativo, mas ele joga umas bombas aí no colo da administração anterior todo o tempo. Bem, nós falamos da verdade e da liberdade, mas ainda não falamos do conhecimento, da gnosis. A verdade liberta, mas para chegar à verdade é preciso conhecê-la. E não se trata aqui de um conhecimento racional, pois a verdade não pode ser ensinada, a verdade nesse sentido profundo, não pode ser ensinada por dedução analítica. A gnosis é o conhecimento no sentido de uma experiência mais íntima. A verdade é essencial, mas não pode ser ensinada nem aprendida. Mas se é assim, como é que nós vamos conhecer a verdade, que é a chave disso tudo? Para explicar isso, eu queria apelar a um brasiliense ilustre, Renato Russo, quando ele diz: é só o amor que conhece o que é verdade. Não são a cautela ou a prudência que conhecem o que é verdade, mas o amor. A cautela, a prudência, o pragmatismo são bons instrumentos quando sabemos para onde queremos ir, mas eles não nos ensinam para onde ir, não nos mostram o que somos e não nos explicam a nós mesmos. É só o amor que explica o Brasil. O amor e a coragem que do amor decorre conduziram os nossos ancestrais a formarem esta nação imensa e complexa. Nós passamos anos na escola, quase todos nós, eu acho, escutando que foi a ganância ou o anseio de riqueza, ou pior ainda, o acaso que formou o Brasil, mas não foi. Foram o amor, a coragem e a fé que trouxeram até aqui, através do oceano, através das florestas, pessoas que nos fundaram. Pessoas que disseram coisas como essa que eu vou ler agora. Anoe Jaci, etinisemba indeiru manunye, yarareco embobeu cato pirão, recoco yasubi, embobeu cato pirabê, ngue membirato pão. Essa é a Ave Maria em Tupi, na versão original do Padre José de Anchieta. Então, pessoal, vejam só, eu vou terminar o vídeo agora, né? Depois faço a segunda parte dessa interpretação do discurso de posse do Ernesto Araújo, mas vejam, atentem para os elementos que ele traz. Conhecimento, verdade, liberdade, reconexão e, finalmente, o amor. Então, e ele termina
isso com a oração em Tupi-Guarani, que é o exemplo perfeito de uma interação cultural. Perceba, né? Contrariamente ao reducionismo histórico que ensinaram nossos professores, né? Os portugueses vindo aqui para explorar o pau-brasil, levar o pau-brasil, quer dizer, é um reducionismo. É óbvio que existem interesses econômicos, existem interesses de toda a natureza quando se vai numa missão como essa. Mas é um reducionismo, não é só isso. Existem outros elementos que construíram o Brasil. O Brasil é grande, é belo e é verdadeiro. Temos muito a nos orgulhar. Erros, obviamente, foram cometidos, e muitos, não somente aqui, mas em todos os países. Podemos colocar o erro como um elemento comum da própria espécie humana. Esses erros existentes não retiram a grandiosidade do Brasil. Todos os elementos existiram aqui, a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, a busca pela liberdade, essa reconexão que é muito cara ao brasileiro. O brasileiro é um povo espiritualizado. O amor, que é algo muito pujante aqui no Brasil, nós somos acolhedores, temos muitas virtudes, então isso fica como uma marca registrada desse início do discurso do Ernesto Araújo. Eu acho isso muito relevante, muito interessante. E a você que me acompanhou até agora, agradeço também. Postarei a seguir, talvez até ainda hoje ou amanhã, a continuidade desta análise, deste fantástico discurso de posse do Ernesto Araújo. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.